O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a constitucionalidade da execução provisória de condenações criminais, conhecida como prisão após condenação em segunda instância. A expectativa é de que o julgamento seja finalizado hoje, quando ocorre a 5ª sessão da Corte para discutir a questão. Até o momento, o placar do julgamento está em 5 votos a 4 a favor da medida. Faltam os votos dos ministros Celso de Mello e Dias Toffoli. A tendência é que Toffoli desempate o placar da decisão. O entendimento atual do Supremo permite a prisão após condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível recorrer a instâncias superiores. Diga, Vera. Vitor, o que eu apurei é que o Dias Toffoli vai desempatar a favor do trânsito final em julgado sem nenhuma saída alternativa. Então, nada de falar em alguns crimes, nada em excetuar alguns crimes, nada de falar em terceira instância. Ele simplesmente vai votar a favor do cumprimento da pena após o trânsito final em julgado e assim deverá ser 6-5 o placar, revendo, portanto, a autorização para que se cumpra a pena após a condenação em segunda instância. Uma pena, a meu ver, um retrocesso, acho que tecnicamente não se justifica, nem à luz da Constituição, porque não tem supressão da presunção de inocência quando você passa por 2 instâncias, que são as instâncias que têm a obrigação de julgar o mérito. Portanto, você já teve todo o juízo de admissibilidade da questão, toda a análise das provas, a análise acurada de cada uma delas e a chance de revisão do conteúdo da sentença é a segunda instância. A terceira, o STJ e o STF, eles cuidam de questões processuais, cuidam de questões formais, se foi suprimida algum direito de defesa, alguma coisa assim, mas eles nem fazem o reexame das provas. Então, a gente vai dar um passo atrás, vai se distanciar de outras nações do mundo que aplicam a pena após a condenação em segunda instância. E aí eu discordo quando a ministra Rosa Weber, por exemplo, diz que não cabe essa comparação, porque a nossa Constituição é muito textual. Afinal de contas, em vários outros aspectos, a Constituição está sendo reformada, está sendo atualizada, tem sido reinterpretada e não é textual que a presunção de inocência deva ser até o último minuto do trânsito final em julgado. Então, acho que a gente vai ter um retrocesso aí no combate à impunidade, no combate à corrupção, e é uma pena que o Supremo faça isso. A sociedade já está com o pé atrás em relação à Suprema Corte, isso só vai acentuar. Não acho que eles têm de se pautar pela visão da sociedade, que tem de dar votos populistas. Eu acho que o Supremo, o Judiciário, ele é um poder que é contramajoritário, ele não é eleito justamente para mediar essas questões na sociedade. Mas, à luz da lógica, do bom senso, do senso de justiça, da sensação de que a sociedade precisa ter, de que a justiça é feita para todos e que ela alcança os mais poderosos e que ela é cumprida depois de proferida, eles vão dar um passo atrás. Fala, Josias. Essa meia volta do Supremo Tribunal Federal em relação à regra que permite a prisão de condenados em segunda instância vai colocar o Congresso Nacional na linha de fogo da opinião pública. Deputados e senadores vão ser pressionados a restabelecer a prisão no segundo grau por meio de uma proposta de emenda constitucional. Aliás, já tem propostas tramitando na casa. A pressão já começou a chegar por meio das redes sociais. E há um receio, ou seja, nota, conversando com as pessoas, os integrantes ali da banda podre do Legislativo, vamos chamar assim, o receio deles é de que o barulho acabe acordando as ruas. O esforço anticorrupção já recebeu muitas pauladas do Supremo, mas o recuo na jurisprudência sobre prisão vai ser a maior paulada. Por quê? Além de abrir as celas, essa decisão fará desaparecer o interesse pela delação premiada, uma ferramenta que se revelou vital no combate aos crimes do poder. Se o bandido tem dinheiro para custear um advogado e pode empurrar a execução da pena para um ponto qualquer no infinito, não há mais lógica em entregar as suas culpas e os podres de terceiros num acordo judicial de delação. A plateia já percebe o que está acontecendo. A roubalheira não atingiu o estágio epidêmico no Brasil por acaso. A oligarquia política e empresarial tornou-se corrupta porque a corrupção tem defensores poderosos no país. Na sequência dessa decisão sobre a prisão na segunda instância, virá o julgamento da segunda turma do Supremo
sobre o pedido de suspeição do Sérgio Moro no caso do triplex. É muito grande a chance de anulação da sentença que levou o Lula para a cadeia. Fica-se com a impressão de que um pedaço do Supremo é movido pelo desejo inconsciente de acordar a rua. E não são negligenciáveis a essa altura as chances de que eles consigam. Não é difícil antever as consequências dessa decisão do Supremo. No Judiciário, tendem a se avolumar os pedidos de prisão preventiva antes do chamado trânsito em julgado. Aconteceu coisa parecida quando proibiram a condução coercitiva. Os juízes passaram a recorrer à prisão temporária para que recolher o sujeito, para pegar depoimentos, sem o risco de que provas sumissem e coisas do gênero, combinassem versões. Então, agora tem uma tendência também de utilizar a prisão preventiva como uma alternativa à decretação da prisão como consequência de uma condenação na segunda instância. E o Congresso deve sentir o hálito quente da opinião pública. A essa altura, cresce a percepção de que, sem a volta do asfalto, a oligarquia unida jamais será vencida no Brasil. Constantino. Olha, eu entendo a importância do garantismo, do Estado de Direito, até iria além, né, de se manter fiel ao texto daquilo que está escrito. O meu papa nesse assunto, eu já citei algumas vezes aqui no programa, é o Antonin Scalia, que foi um dos grandes justices da Suprema Corte Americana e indicado por Ronald Reagan. Ele era um originalista. Dito isso, o voto de hoje não teve surpresa para ninguém, porque o voto de Gilmar Mendes, que se diz um garantista, é exatamente o voto que deu uma guinada de 180 graus em relação ao que ele entendia antes, pela leitura do texto constitucional. E além dos ataques desferidos por ele, chamando o Modesto Carvalhosa de um professorzinho da USP, coisas do tipo, né? De novo atacando tudo e todos, a ONG Transparência Internacional, a OCDE, todo mundo, o Gilmar Mendes usou como essência da sua argumentação um argumento de praxis, pragmático, portanto, ou seja, ele diz que o uso abusivo daquele instrumento desde 2016 levou ele a rever a sua posição. Isso não é um argumento garantista, isso é um argumento pragmático, de quem está olhando o resultado das suas decisões. Ou seja, é o garantismo mais excêntrico do planeta. Então, é esse o ponto principal, na minha opinião, porque quando você parte para a premissa de que a Constituição é um organismo vivo, que evolui, que tem que seguir a voz das ruas, isso é um argumento muito perigoso, muito perigoso. Como a Vera já disse, o judiciário, em especial sua última instância, é contra-majoritário, existe para preservar direitos individuais, para evitar justamente o risco daquilo que Tocqueville chamava de tirania da maioria. E quando você abre esses precedentes, quando você politiza a Suprema Corte, você vai por um caminho sem volta, talvez, e na opinião do Scalia, para o populismo da Corte, ou seja, para que a Corte realmente seja politizada e na escolha dos próximos ministros, dos juízes, né, em vez de você olhar para o devido notório saber jurídico, para a idoneidade, para essas questões todas, a imparcialidade, você vai olhar por quê? Para a visão de mundo dele. Porque cada um se torna um ativista, um legislador sem votos. Isso é um perigo. Agora, quando isso acontece, como o próprio Scalia também reconhecia, é inevitável e até legítimo que o povo tente resgatar o controle da corte. Porque, em última instância, quem tem que ter a palavra é o povo pela via do legislativo, né? Porque existem mecanismos constitucionais para mudar a Constituição. As emendas constitucionais, elas estão aí para isso. Mas quando você começa a optar pelos atalhos, quando você quer usar o STF como instrumento legislativo, do legislativo, e dando um poder absolutamente sem precedentes para uma elite judicial, uma aristocracia judicial, né? Porque no Congresso, pelo menos, você tem 500 e tantos lá, deputados, mais 80 e tantos senadores, é um processo muito mais árduo do que você concentrar em 11 pessoas que tomam decisões muitas vezes monocráticas, um poder de canetada do arbítrio. Então, isso tudo que a gente está vendo é muito lamentável e perigoso. Dito isso,
é óbvio que esse Supremo nunca se mostrou à altura da defesa do textual da lei, da Constituição. Eles já foram os primeiros a rasgá-la inúmeras vezes quando interessou. Então, algo que já tinha jurisprudência, que estava valendo, ser transformado dessa forma, nesse contexto, nessa conjuntura, envolvendo, a gente sabe muito bem, os presos que envolvem e que foram aqueles, um deles, o mais famoso, foi aquele que indicou vários desses ministros. E com o voto que guinou 180 graus de um ministro que se diz garantista e está levando em conta argumentos de praxis, tudo isso é um grande circo. Então é óbvio que vai atiçar os ânimos mais revolucionários dos indignados nas ruas, porque de forma, repito, legítima, se eles sentem que a corte se tornou um instrumento político, eles querem o controle dessas decisões e não deixar na mão de uma elite aristocrática judicial. Então, o que estamos vendo no país é perigoso e eu acho que o Supremo e os ministros estão brincando com fogo. Eu acho que a revolta popular, quando de fato tiver a soltura de determinados presos, é algo imprevisível. Algo mais sobre o julgamento, Vera, Não, Josias? acho que é isso. A gente ainda vai falar bastante depois do voto do Celso de Mello, o voto do Dias Toffoli. A única exceção que ele deve fazer no seu voto, segundo me dizem ministros da corte, o ministro Toffoli, é em relação a condenados por júri popular, Brown. Ele deve dizer que, neste caso, o cumprimento deve ser logo depois do veredito do júri. Boa.